Êxodo capítulo 14, versículo 16. Êxodo 14, versículo 16. Vai ter um fundo aqui, Otto? Diz assim: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Êxodo 15, 19 diz: porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Deus, eu te louvo, Pai, te agradeço por essa palavra, Senhor Deus. Ó Espírito Santo de Deus, é bom buscar intimidade contigo, é bom tocar nas tuas vestes, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos traz cada revelação. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado por esses irmãos que aqui estão. Nós sabemos que está quente, nós sabemos que o calor já está chegando, mas o mais importante é nós termos o fogo do Teu Espírito, Pai. Então eu te louvo, Pai, e te agradeço por esse dia, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, e graças a Ti. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus aí, bem... Vou aplaudindo ao Senhor, você que sabe, né? Fica bem à vontade. Pode se assentar, amém, irmãos? Então, para que possamos entender aqui, quando é falado, né? Quando o Senhor abre o caminho, Ele remove obstáculos. É por isso que nós lemos esse texto. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, aqui em outra versão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meditando nessa palavra, eu comecei a ver um negócio muito interessante, que eu não sei se vocês já observaram. Toda vez que Deus ele pede para o povo passar, Ele deixa a região seca. E aí eu tive meditando em cima disso. Na verdade, a maioria das pessoas, por mais que saibam nadar, elas têm medo da água, têm medo do mar. Porque, na verdade, quando você nada e você quer colocar os teus pés, enquanto você está na tua zona de conforto, você não tem medo, mas quando o teu pé não alcança mais, é a tua capacidade que vai fazer você sair daquela situação do mar. E aí o Senhor, como Ele não faz acepção de pessoas, Ele permite que todos passem no seco. Quantos estão entendendo? Amém? Então, irmãos, Moisés tinha o quê? Ele teve uma vida atribulada desde quando ele era bebê. Repita comigo: Moisés teve uma vida atribulada desde quando era bebê. Aos 40 anos ele foi chamado pelo Senhor para cumprir uma grande missão de fazer o quê? Tirar os israelitas, né, do convívio e do cativeiro com o povo do Egito e conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. Só que eu quero falar hoje, em algumas partes, de uma pessoa que quase ninguém fala nela. É uma pessoa chamada Joquebede. Repita comigo: Joquebede, mãe de Moisés. E é interessante que quase ninguém fala sobre Joquebede. E aí a gente vê algumas coisas que partiu dessa mulher. Em primeiro, ela confiou no Senhor a ponto de entregar o seu filho. Número 2, estava totalmente disposta a fazer qualquer sacrifício em bem-estar de Moisés. Número 3, quando Deus nos pede algo, Ele prepara um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. Número 4, muitas vezes é necessário um sacrifício
para que você venha colher grande bênção na tua vida. E número 5, o Senhor, Ele sempre recompensa os nossos sacrifícios. Quantos entenderam? Diga amém. Então, irmãos, essa mulher, ela tomou determinados tipos de atitudes que nem todo mundo tomaria. A história diz que, na verdade, Faraó, ele queria matar todos o quê? Todas as crianças naquele período. E aquela mulher tem uma ideia: fazer um cesto, uma arquinha, colocar aquela criança, né? A Bíblia diz que Miriam vinha seguindo até chegar ali na direção ali de filha de Faraó. Mas aquela mulher, ela instrui aquela criança, e Deus é tão bom que, se você pegar depois a história, você vai ver que existe todo um preparo, que aquela própria mãe, ela vai amamentar o seu filho. E a Bíblia não narra com muito detalhe, mas se você for pegar a história, você vai ver que ela teve uma continuidade na vida daquele jovem. E talvez durante aquele período, ela sempre falava para ele: ó, nunca se desvie do nosso Deus, nunca saia da presença do nosso Deus, nunca se curve perante outros deuses. Quantos creem nisso que eu estou falando? Diga amém. É só você pegar a história que nós vamos entender. Então Moisés, ele recusa o quê? O tesouro do rei. Provavelmente Joquebede tenha ensinado ao seu filho os princípios de todas as tradições hebraicas do período. Enquanto cuidava dele durante seu crescimento, ele deve ter aprendido que mais vale o tesouro que teremos no céu do que as riquezas da terra. É por isso que o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 26, diz assim: pela fé, Moisés pela fé, Moisés, sendo e a grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Será que vocês se recusariam a ser chamado filho da filha de Faraó? Mas a instrução, irmãos, que a gente leva da nossa vida, o ensinamento dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, na verdade ele nos fortalece para que eu não venha comer os manjares dos reis. Hoje eu vi uma foto muito interessante de uma pessoa que se diz ser crente, não é da nossa igreja, graças a Deus, né? E como eu bebi, e eu conheci rodas de cerveja, uma roda de cerveja e um copo de cerveja na direção dele. Aquele copo de quem era? Dele. Porque eu tive o capricho de contar quantos copos tinham na mesa. Uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, né, mas que se diz ser crente. Ser cristão, irmãos, não é o que as pessoas andam fazendo por aí. Eu estou para pregar para os adolescentes sobre masturbação, porque os jovens, eles conhecem a Deus. Os jovens até buscam intimidade com Deus, mas eles não entendem o que é desagradar a Deus. Muitos de nós conhecemos a palavra de Deus, mas quando eu não venho num culto de domingo, eu desagrado a Deus. Então, na verdade, é aquilo que Jó fala. Eu acredito, com todas as letras, que Jó, ele era um homem de Deus. Eu acredito que a mulher de Jó era uma mulher de Deus. Eu acredito também que seus filhos eram jovens criados dentro da igreja, que se tornaram homens depois. Mas no final do livro de Jó, ele fala um negócio que me marca muito, irmãos. Quando ele diz: eu te conhecia
de ouvir falar. Agora eu te conheço de andar contigo. Muitos de nós estamos dentro da casa de Deus, e você vai passar por um teste incrível, dia 24 para o dia 25, e depois do dia 31 para o dia 1º, porque é um dia onde nós encontramos todas as tribos, nações e raças, amém? E aí uma vez uma pessoa falou: pastor, mas eu brindei tomando uma champanhe. Quantos estão entendendo? Olha para o teu irmão e fala assim: você é templo do Espírito Santo de Deus. Alguns irmãos falam: pastor, mas tem problema eu beber ou não beber? Irmãos, eu não mando na vida de ninguém, mas vamos trazer para a lei. Nós tivemos aqui o God aqui na sexta-feira, veio o comandante da Polícia Militar, e nós falamos, ele falou sobre a dosagem alcoólica, né? Poxa, quantos sabem o que é pecado? Diga amém. Vocês têm dúvida? Fala para o teu irmão: você tem dúvida o que é pecado? Poxa, se o policial militar, numa blitz, ele te para, e você estoura o teor alcoólico, ele te atua, você está em pecado ou não está em pecado? Você está em pecado ou não está em pecado? Então fala para o teu irmão: tomar um cálice, seja lá do que for, você está em pecado. Amém? Ah, pastor, mas eu não mando em você. Eu não sou o controlador da tua vida. Mas a minha palavra, a minha Bíblia diz, a palavra de Deus, e a palavra que eu prego diz, que o céu, ele é tomado à força. Força. Nós devemos incentivar os nossos filhos a juntar tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Está lá no livro de Mateus. A obediência. Moisés foi um homem o quê? Obediente e persistente. Repita comigo: Moisés foi obediente e persistente. O Senhor ordenou a Moisés que ele fosse falar com o faraó e transmitisse a seguinte mensagem. Diz assim: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Toca no braço do teu irmão e fala assim: irmão, entenda nessa noite, em nome de Jesus, que essas coisas que andam te incomodando é porque Deus já deu ordem aos profetas, aos anjos, que esse mundo não te pertence. Então sai desse mundo em nome de Jesus. É por isso que tem coisa que nós fazemos que nos incomoda. Aí eu entendo esse versículo: deixa ir o meu povo para que me sirva. O Senhor, ele te tira do mundo para servi-lo. O Senhor não te tira do mundo para você ficar no banco de uma igreja me dando trabalho, irmãos. Crente parado é igual carro velho, só dá trabalho. O Senhor te chamou. Quando há uma convocação, o que nós fazemos? Eu estou pronto a servir. É assim que funciona a casa de Deus. O povo de Deus tem que agir dessa forma. A Bíblia diz assim, que ele fez por diversas vezes, devido à teimosia e às vãs promessas de Faraó, ele fez tudo quanto o Senhor lhe ordenava, até que depois de muito transtorno
e uma grande tragédia em que os primogênitos dos egípcios morrem e o povo é liberado. Repita comigo: o povo é liberado. Então Moisés foi persistente. Quando eu confesso Jesus na minha vida, eu preciso entender que a persistência tem que fazer parte da minha vida. Amém? Vir num culto com 30 e poucos graus, você tem que ser persistente, irmãos. Você tem que vir na pegada, senão você não vem. Repita comigo: eu preciso também de paciência. Moisés foi paciente. Depois de dividir as águas do Mar Vermelho, para que o povo viesse atravessar, começa outra ladainha. Eles saem do deserto de Sur, andaram 3 dias no deserto e não achavam água. E o povo murmura. Fala para o teu irmão: quando não tem água, o povo murmura. Eles dizem: o que havemos de beber, Moisés? Esse foi o início de uma série de reclamações. E diziam mais: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quantos sente falta? Um pouco mais baixo, Felipe, por favor. Quantos sente mais? Quantos sente falta do mundo? Diga amém. Irmãos, de vez em quando eu sentia falta do mundo. E se você falar que não sente, você é mentiroso. Falo com toda a propriedade. O mundo é bom, pô. Quantos verão não fiquei na praia até umas 8, 9 horas da noite, no horário de verão? Ah, pastor, misericórdia, quer ir? Ah, rapaz, engana outro pastor trouxa, eu não. Claro que a gente sente falta das rodas, do bate-papo, das graças, das palhaçadas. Tudo isso nós sentimos falta. Esse povo não foi diferente, meu irmão. Esse povo não foi diferente, minha irmã. Eles começaram a sentir falta daquelas coisas que eles tinham lá. A nossa vida não é diferente. Mas aí você se converte. E eu digo que não foi você que se converteu, foi Deus que te chamou pelo teu nome. Foi difícil eu entender isso para a minha vida, irmãos. Foi muito difícil entender isso. Que é Deus que nos chama. É Ele que nos convoca. É Ele, não é outro, é Ele. Olha que interessante. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não tendes trazido a este deserto para matardes de fome toda esta multidão? Moisés guiou esse povo por 40 anos no deserto, teve de aturar suas reclamações e rebeldia, mas se empenhou com afinco para tentar santificá-lo, para que estivéssemos o quê? Estivessem dignos de receber a sua herança na terra prometida. O que você está fazendo hoje aqui na igreja, você vem pagando um preço para a tua geração ser abençoada. Você que é pai, desiste para você ver aonde vai parar tua filha e teu filho. Desiste. Hoje o teu filho vem para a igreja até por obrigação, mas ele vem porque ele está vindo você vir. Quando você deixar de vir, a corda arrebenta. E já viu o bezerro novo quando foge? Ninguém segura, irmãos. Ninguém segura.
Eu conheço alguns pastores que, de vez em quando, vêm conversar, os meus filhos se desviaram. Não. Você desviou os teus filhos com os teus comportamentos dentro da tua casa. A forma de você falar fez que teu filho falasse da mesma forma. As tuas atitudes são as atitudes do teu filho. Você falar mal do pastor, um dia o teu filho vai começar também a falar mal do pastor. E a maldição que você herdou, o teu filho vai herdar também. Tem um garotinho que, quando o pai não está trabalhando, ele senta aqui na frente. A mãe fala para mim: pastor, se ele não dá um beijo no Senhor, ele chora. Porque os pais ensinam o caminho que o seu filho deve andar. É assim que funciona. Os pais precisam muitas vezes ter muita paciência para lidar com os filhos rebeldes e ingratos. As mães servem incansavelmente sua família, cozinhando, lavando, cuidando da casa, e em várias ocasiões não recebem o devido reconhecimento. Estamos o quê? Nos preparando para receber a nossa terra prometida. Mas nós precisamos entender e passar para essa geração que é tempo do quê? De vivermos a santificação. Quem compra o vestido para a tua filha é você, pai. Então não compra um vestido curto. Quem compra a calcinha para a tua filha é a tua esposa. Não compra uma calcinha depravada. Pastora, é criança. Criança. Número 5. A perda da recompensa. Os israelitas ficaram andando em círculo por 40 anos. Eles estavam muito perto da terra prometida, Canaã, que é a atual Palestina, mas não mereceram entrar devido às constantes rebeliões. Fala para o teu irmão assim: quem é rebelde não entra na terra prometida. Aquele povo, os rebeldes, não entraram na terra prometida. E aquela jornada, aquela peregrinação, era para prepará-los para a terra que manava leite e mel, e eles repetiram. Talvez muitos aqui vão repetir, não vão ser aprovados, e não herdarão aquilo que nós temos de promessa, que é o céu. Pelas minhas atitudes de rebeldia, de teimosia, quando deixamos de fazer o que precisamos, perdemos muitas bênçãos nessa vida. Repita comigo: quando eu deixo de fazer o que eu preciso fazer, eu perco as bênçãos nesta vida. Muitas vezes nós temos o quê? Sensações de estar dando 1000 voltas sem sair do lugar. Quantos têm essa sensação? Pô, andei, parece que não cheguei a lugar nenhum. Quantos tem aqui? Só uma irmã só? Fala assim para o teu irmão: eu tenho esse comportamento porque eu sou teimoso. Sou teimoso, meu irmão. Vou lá, parece que não acontece. Esse povo, aconteceu isso com eles. Talvez Deus falasse assim para eles: ei, meu irmão, é só um ano só de volta. Dizem os estudiosos que era em média 140 quilômetros para ele chegar do ponto A ao B. E os caras demoraram o quê? 40 anos. Havia necessidade de agir rápido. Nós temos que saber que quando é o Senhor falando e quando são homens falando,
para nós. Em Josué capítulo 3, versículo 16, é um texto também que é gostoso de se ler, que diz: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e os que desciam do mar das Campinas, onde o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Irmãos, eu quero que você entenda que você tem uma promessa. Talvez você esteja com água no joelho, água no tornozelo, água em tudo quanto que é lugar, e você fala assim: onde eu vou chegar? O Senhor nessa noite, Ele pode abrir o mar para você, meu irmão. Passar em terra seca é sinal de segurança. Tem alguns irmãos aqui que são embarcados. Meu pai era embarcado também. E ele falava que depois que ele descia do barco, ainda ficava uns 2, 3 dias ainda. Não é assim? Ainda fica mareando, né? Não é assim, irmão, né? Fica. E alguns dizem que você só para isso quando você coloca o pé numa terra firme. Porque por melhor que seja a embarcação, ela não é tão estável. Eu lembro uma vez que eu estava no navio, e não foi de passageiro não, tá, irmãos? Era de carga mesmo. E eu fui para a popa do navio e fiquei a boreste, conversando com o imediato do navio. De repente o navio fez aqui assim, ó. Falei, meu Deus do céu, que sensação desagradável, sensação de impotência. Quantos já tiveram o prazer de ir em plataforma de petróleo? O negócio mexe, cara. O troço balança. Quantos estão entendendo? Mas o Senhor não quer que você balance nessa noite. Deus quer que você esteja em terra firme. Deus, Ele quer que você pise. Deus, Ele quer que você estaque o teu pé nessa noite, dizendo: eu vou passar em terra seca. Essas são as promessas de Deus para nossas vidas. Repita comigo: só Deus pode nos resgatar. No livro de Isaías 43, no versículo 1 e 2, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Pastor, o que é isso? É o Senhor te colocando nos caminhos certos. Toda vez que eu me afoguei, eu estava em caminhos errados. Toda vez que eu perdi dinheiro, toda vez que eu quebrei a cara, eu estava em caminhos tortuosos. Em todos os sentidos da minha vida. Todos os meus comportamentos que eu achava que eram meus, não deu certo. Fala para o teu irmão: até quando tu vai ficar nessa? Deus está com aqueles que obedecem os seus estatutos e mandamentos.
Porque Ele é um Deus que Ele não falha e não tarda. Quantos creem nisso? Eu profetizo na tua vida que hoje os obstáculos serão removidos da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Eu estava preparando essa palavra e me veio algo. Senhor, a semana que vem já é Natal. E aí, Senhor? E o Espírito de Deus, Ele ministrou no meu coração. O ano já acabou? O teu calendário, ele é diferente do meu. Eu trabalho até as 24 horas do dia 31. Porque eu não me canso. E aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E aí tem um versículo aqui que são 2 que me marca. Onde eu falei para vocês, qual foi o tema? Quando o Senhor abre o caminho, Ele remove. Repita comigo. Quando o Senhor abre o caminho, Ele remove obstáculos. Quantos creem nisso de verdade? Então eu quero que você fale para 5 pessoas. Pode até se levantar do teu lugar, não tem problema não. Ó, tu pode subir aqui, Negrete, pode subir aqui. Hey! Quando o Senhor, quantos creem nisso, irmãos? Então você pode aplaudi-lo, amém? Quando o Senhor fala assim, o caminho é esse, independente dos obstáculos, Ele remove. Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz: o próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenha medo e nem te apavores. Irmãos, palavra profética para esse término de ano. O próprio Senhor marchará à tua frente, porque a luta não é tua, é dele. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. E não tenhas medo e nem te apavores. Quantos entenderam de verdade esse versículo? E o segundo versículo, Isaías 45, 2 e 3. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Teu choro está cessando nessa noite. Deus manda falar para você que teu choro a partir de hoje vai ser de alegria. Tudo o que você pensou de 2 anos para trás, Deus ele vai restaurar coisas que você perdeu. Deus está mandando falar para ti.
que aqueles caminhos que estavam tortuosos, Ele está endireitando nessa noite. Vem aqui, irmã, por favor. Senhor Deus, na Tua presença, irmão, tem muita inveja sobre a tua vida. As pessoas não sabem o preço que você paga. As pessoas não fazem ideia quando você está sozinho, o que você fica pensando. Até as lágrimas que muitas vezes você derrama, as pessoas não sabem. E aí a inveja se levanta contra a tua vida. Só que você é uma pessoa que você é forte, e aí acaba atingindo os teus. E a inveja é pior que macumba, porque a inveja é um sentimento que está no coração da pessoa. Mas isso está sendo quebrado nessa noite em nome de Jesus. Eu falo algo para você. Deixa de compartilhar o que você vem compartilhando com uma pessoa que você confia muito, que você pensa que é teu amigo. Vem aqui em nome de Jesus. Senhor, na tua presença, amém? A igreja pode ficar de pé em nome de Jesus. Xarabá. Nessa noite eu quero derramar uma unção profética sobre a tua vida. Eu quero derramar uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Eu quero levantar um clamor nesse lugar para quebrar toda a maldição que se levantou sobre o ano de 2015. A tua história vai mudar em todos os lados nessa noite em nome de Jesus. Talvez você fale: ah, fulano não veio, Beltrano não veio. É você que é para estar aqui nessa noite. Cinco anos de humilhação você teve.